irmãos, são textos conhecidos. Eu já preguei sobre eles aqui, outros pregadores também da inerrante palavra de Deus já pregaram sobre esses textos. Aqui são textos conhecidos. Os textos são os mesmos, mas a mensagem é outra, tá bom? A revelação que Deus dá sempre é diferente, tá? O maná que Deus dá, o alimento que Deus dá para cada culto, para cada dia, para cada reunião, sempre é diferente, tá bom? Então, o texto que eu quero trabalhar com essa linda igreja hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 4, tá bom? 2 Reis, capítulo de número 4, a gente vai ler a partir do verso 1, é o texto que eu quero trabalhar com vocês hoje. Pronto? Hã? Então vamos lá. 1, 2, 3. Se lembra? Eu estou falando sobre intercessão. O que ela fez? Ela veio e clamou. A palavra clamar aí no original do hebraico significa suplicar, significa pedir, significa implorar, significa bater. Essa é a ideia da palavra aí no hebraico, tá bom? Verso 2. Só que essa leitura de vocês, ela está muito desanimada. Eu não sei se é o frio, não sei se vocês não comeram, não tomaram café, ou não saíram de casa bem com a família, eu não sei. Mas dá para melhorar. Vamos melhorar essa leitura aí, tá? Leitura de AD Resgate, por favor, de gente que tem Deus na vida e tem alegria. Vamos lá? Verso 2. 1, 2, 3. E Eliseu lhe disse: Aê! Próximo. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Próximo. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Próximo. Próximo. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Muito bem. Até aí é a leitura que nós vamos fazer, e durante a ministração a gente vai pegando os versos e lendo, tá bom? Meus queridos, eu só a título de informação, tá bom? É bom você receber essa informação, ela é muito importante. Boa parte dos estudiosos acha que essa mulher aqui, o esposo dela seria Obadias, tá? Aquele servo de Deus que escondeu 100 profetas de Deus em uma caverna, 2 grupos de 50, tá? Boa parte dos estudiosos acha que o esposo dessa mulher seria este homem, Obadias. Uma outra informação interessante, eles também usam essa tese. Eles acham que esta mulher ficou com essa dívida contraída pelo marido dela por causa dessa ajuda aqui. Eles acham que ele sustentando
sem profetas durante um tempo longo, ele contraiu essa dívida sustentando esses profetas. A rainha Jezabel queria matar e ele esconde 100 profetas de Deus. Ele organiza 2 grupos de 50 e ele faz isso, esconde esses profetas, e a Bíblia diz assim que ele sustentou esses profetas. Os peritos do Antigo Testamento, eles acham que os recursos deste homem não era suficiente para sustentar todos esses profetas, e ele foi tirando, e quando ele morreu, ele deixou essa dívida grande para a sua esposa saldar. Pastor, isso a gente pode afirmar 100%? Não, você não pode afirmar 100%, porque a Bíblia não está falando que ele seria o esposo dessa mulher. A Bíblia não está falando que seria, mas estudando a história judaica, analisando a postura dela, a postura dele, possivelmente pode ser que seja, tá bom? Então, se alguém perguntar para você, é o marido dela? Você vai falar, olha, segundo a tradição judaica, segundo os peritos do Antigo Testamento, eles acham que a esposa desse homem aqui ficou com essa dívida por causa da administração dele, de cuidar desses profetas, e que o marido dela seria Obadias. Mas você pode afirmar? Não, eu não posso afirmar 100% que seria ele, mas há uma probabilidade muito grande de ser Obadias, o esposo dessa mulher aqui que contraiu essa dívida devido aí ter cuidado de 100 profetas de Deus. Ficou claro para vocês, gente? Amém ou não? Amém. Então vamos lá, posso ir para frente? Uma outra informação que eu quero trazer para vocês, que ela é muito importante também. Talvez você já olhou para esse texto e você analisou só a crise financeira que ela tinha. Ela não tinha só essa crise financeira. Ela teria pelo menos 3 crises, tá bom? Pastor, mas 3 crises? Eu vi só uma. Eu vou te mostrar 3, tá bom? Ela enfrentou 3 dificuldades. A primeira foi essa crise aqui, ó, financeira. Crise financeira. O marido morre e deixa ela endividada. A segunda dificuldade que ela enfrentou, a outra crise, foi a crise emocional. Fale comigo, crise emocional. Crise emocional. A Bíblia diz que ela perdeu o seu marido. Enterrar a pessoa que viveu com você, sepultar a pessoa que você casou-se, sepultar o pai dos seus filhos, sepultar a mãe dos seus filhos não é nada fácil. Quando nós perdemos o nosso papai, nós nos reunimos na sala da nossa casa e nós ficamos muito preocupados com a nossa mamãe. E eu falei para as minhas irmãs, nós temos que cuidar dela agora, porque senão daqui a pouco nós vamos sepultar ela no mesmo cemitério que nós sepultamos o nosso pai. Devido à tristeza que ela ficou, a angústia que ficou na nossa mãe, e isso não foi curado da noite para o dia. Ela acostumou, ela aprendeu a conviver com isso, mas essa dor, ela sempre carregou com ela. Então essa mulher também tinha isso, ela tinha uma crise, o quê? Emocional, crise emocional. Ela tem mais, pastor? Tem mais. Eu falei que tem 3. Uma outra crise que ela tinha era uma crise jurídica. As leis de Israel conspiravam contra ela. Nesse tempo aqui, quando você não conseguia pagar uma dívida, os seus filhos, eles eram levados. Então eles trabalhavam para os credores, eles tinham a responsabilidade de trabalhar para os credores
e pagar a dívida dos pais, pagar a dívida da mãe, a dívida da família. O filho mais velho fazia isso. É tanto que essa cultura, ela se espalhou, e no continente asiático isso é muito comum, né? Aqui no Japão, o filho mais velho, ele tem a responsabilidade de cuidar dos pais. Quando eles começam a namorar com uma moça, eles já sentam com essa menina, conversa com essa menina, coloca ela a par de tudo, e ela já casa sabendo que ela vai ser a norinha que vai ajudar o seu marido cuidar da sogrinha e do sogrinho, tá bom? Ela vai fazer igual a Rebeca. A Rebeca pegou o Isaac, mas teve que dar água para os camelinhos dele, tá bom? Então, às vezes, a gente tem que dar água para alguns camelinhos também, que faz parte da nossa vida, e não custa nada você dar um baldinho de água para um camelinho aí, não custa nada, não vai te custar nada. Pelo contrário, vai trazer muito benefício para a sua vida. Mas esse não é o tema da minha mensagem. Então, essa mulher tinha pelo menos 3 crises, 3 dificuldades que eu já falei para você, e eu vou deixar isso bem claro, tá bom? Então, primeiro, ela tinha uma crise, o quê? Financeira. Segundo, ela tinha uma crise emocional. Terceiro, ela tinha uma crise jurídica, porque as leis de Israel conspiravam contra ela, e ainda que ela pegasse os melhores advogados da época, né, se fosse lá no Brasil, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, indicaria para ela o melhor advogado, não conseguiria resolver a crise jurídica dela, uma vez que as leis de Israel conspiravam contra ela, tá bom? Agora nós vamos entrar no texto, que eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Então, eu estou falando um tema muito interessante. Eu estou falando sobre intercessão. Eu falei aos irmãos aqui na primeira palestra que intercessão é um ministério silencioso. Fale comigo. Intercessão é um ministério silencioso. Deixa eu falar um negócio para você. Intercessor, ele não tem credencial. Os intercessores, na maioria das vezes, eles não são pregadores. Eles não têm credencial de convenção. Os intercessores não fazem live. Na maioria das vezes, eles não fazem. Você pode ver. Os intercessores não têm o nome deles nas colunas dos maiores congressos. Não tem o nome deles nos grandes jornais. Não. É um ministério silencioso. Só que eu vou falar algo de Deus para você. Se nós fizéssemos uma enquete, se nós fizéssemos passássemos numa peneira e nós perguntássemos assim: qual é o grupo que tem mais intimidade com Deus? Qual é o grupo que consegue ganhar o coração de Deus? Qual é o grupo que faz Deus se inclinar e se colocar de pé para atendê-lo? Deus responderia para nós assim, ó: os intercessores. Deixa eu lhe dar uma palavra. Deus ama os intercessores. Deus é apaixonado pelos intercessores. Deus ama os intercessores de uma forma extraordinária, de uma forma especial. Pastor, é fácil ser um intercessor? Não, é muito difícil. O que eu disse? É muito o quê? Difícil. Pastor, o senhor me desanimou. Ah, pelo amor de Deus, eu achei que seria tão fácil. Não é. Mas é possível, pastor? É possível. Por quê? Deixa eu te falar algumas coisas. Primeiro,
O intercessor não pode ser rancoroso. Ele tem que ser crente mesmo, de verdade. Porque senão, quando ele vai preencher a ficha, Deus está chamando os intercessores. Só que você tem uma entrevista com o Espírito Santo. E você tem que preencher uma ficha. Ó, Senhor, eu quero fazer parte da equipe de intercessão. Ah, você quer? Quero. Então, preencha esse currículo aqui. Ah, sim. Aí você vai preenchendo o currículo. Primeiro, imagina. Um intercessor que não consegue perdoar. Um intercessor que não consegue perdoar. Tem como ele ser um intercessor? Sim ou não? Não, não tem. Imagina, você chega para mim e fala assim, ô pastor Claudemir, o pastor fulano de tal falou mal do senhor. Eu falo assim, eu quero que ele se acabe. A minha oração é que a igreja dele feche as portas. A minha oração é que o povo decepcione ele, saia de lá e que ele acabe. Quem mandou ele falar mal de mim? Eu quero ver o fim desse homem. Dá para mim ser um intercessor? Não dá. Intercessor tem que ser crente, gente. Intercessor tem que ser crente. Então, quando você começa a preencher a ficha, o Espírito Santo fala, essa aqui você preencheu? Ah, não preenchi. Essa aqui, você preencheu? Ah, volta lá para a escola de novo. Depois você preenche aqui de novo. Você não conseguiu atender os requisitos aqui. Outra coisa. Intercessor, ele não pode ser desorganizado emocionalmente. O que eu disse? Um intercessor não pode ser desorganizado o quê? Emocionalmente. O cara que ele é bipolar. Hoje ele está segurando os anjos e amanhã ele está chutando os anjos. Imagina. Não tem como uma pessoa dessa ser um intercessor. Você não tem equilíbrio emocional, você não tem equilíbrio psicológico, você não tem equilíbrio espiritual, entendeu? Se alguém cutucar você, você vira um demônio. O diabo olha e fala assim, eu tenho medo dele. Não tem como você ser um intercessor. Não tem. Por quê? Porque você não tem equilíbrio, você não tem maturidade, você não tem afinidade com Deus. Então, não dá. Não tem como. Como você vai preencher a ficha, você não passa, você não consegue atender os requisitos ali. Entendeu? Sabe o que Jesus falou para os intercessores um dia? Ele falou assim, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Gente, só intercessor faz isso. O cara que não é, não faz. A mulher que não é, não faz. Não faz. Uma outra coisa que o intercessor tem que ter. O intercessor, ele tem que ter oração organizada. A oração dele é organizada. Fale comigo, todo intercessor tem uma oração organizada. Eu falei, é fácil para você saber quando uma pessoa é intercessor. É fácil para você saber quando uma pessoa ora. A oração dele é organizada. Ela tem começo, meio e fim. Vou falar mais uma vez. Eu dividi a oração em 4 etapas, tá bom? Vamos relembrar aí, os meus alunos. Eu falei que a gente começa pedindo o quê? Perdão. Que legal, vocês aprenderam. Pedindo perdão. Pastor, eu posso mudar a ordem? Pode. Você pode mudar, não tem nenhum problema. Você pode mudar a ordem do jeito que você quiser, do jeito que o Espírito Santo te orientou. Eu faço assim. Eu começo pedindo perdão. Por quê? A gente peca todos os dias, gente. A gente peca por coisa que nós falamos ao redor de uma mesa, por coisas que nós pensamos, onde o nosso coração andou, onde a nossa mente andou, a gente peca. Então, pastor, todo dia tem que pedir perdão? Todo dia,
todo dia, toda hora que eu dobro os meus joelhos, eu digo: Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados. Senhor, onde os meus pés andou, onde a minha mente andou, aquilo que o meu ouvido ouviu, aquilo que a minha boca falou, que desagradou ao Senhor, que talvez feriu ao Senhor, eu quero lhe pedir perdão. Isso é intercessor. Segunda fase da nossa oração, aí nós temos o momento da, o quê? Adoração. Depois que você pediu perdão, aí você vai adorar, você vai glorificar ao Senhor. Senhor, o Senhor é magnífico, o Senhor é grande, o Senhor é soberano, o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor é o Deus dos deuses. Não há Deus como tu, não há Deus maravilhoso, grandioso, excelso, fiel, magnífico, grande, transcendental como o Senhor. Aí você vai adorando: Senhor, eu te amo do mais profundo da minha alma. Senhor, eu te sirvo com prazer, como é bom te servir. Você vai adorando, e daí tem o momento da adoração. Aí nós temos a terceira fase, que é o momento que você vai fazer os seus pedidos. Você vai pedir, você vai fazer os seus pedidos. Aí nós temos a quarta fase da oração, que é o momento que você vai ouvir Deus falar. Pastor, explica isso. Para quem veio, já sabe, mas para quem não veio, e talvez você não estava aqui, eu falei a eles e falo para você que esse lenço aqui não é um lenço, ele é um celular. O que ele é? Ele é um celular. Então, você já terminou a sua oração e agora você está fechando a sua oração. Pai, muito obrigado pela oração, muito obrigado por esse tempo que o Senhor me deu e tal. Quando você fala amém, você já cata o celular. Você já catou, você não vê a hora de você falar amém, catar o celular e ligar, ver o que está acontecendo, ver o Facebook. Como que o Espírito Santo se sente? Imagina, a pastora Rosângela chega para mim e fala: pastor Claudemir, eu quero conversar com o senhor. E eu falo: então, pastora, fala, o que é que a senhora quer? Porque eu estou com pressa, fala logo. Então, pastora, fala, mas olha, que não seja muito... Ela vai falar: não, pastor, eu não tenho mais nada, não. Outra hora eu falo com o senhor. E com razão. Eu mostrei para ela que eu não quero atendê-lo. Entendeu? Imagina. Eu falo: a senhora já terminou? Ela fala: não, pastor, eu estou terminando. Quando ela fala eu estou terminando, eu já viro as costas para ela. Pensa. Você gostaria disso, sim ou não? Não. Isso, na regra da gramática, é falta de educação. Eu estou vendo muita gente fazendo isso com o Espírito Santo. Você terminou de orar? Fica quietinho ali, uns 5 minutos, ou 10, ou 15, como Deus te orientar. Senta, pelo amor de Deus, se acalma. Você já orou? Você já fez os seus pedidos? Se você quiser colocar um fundo, põe. Se você quiser colocar um louvor, pode colocar também. Ou se você não quiser colocar nada. Mas fica ali e diga: Deus, fale comigo, Senhor. Fica ali ouvindo, porque o Espírito Santo, ele vai ministrando no seu coração. Ele vai falando para você o que você deve fazer, quais são as decisões que você deve tomar. Agora você fala amém. Quando você fala amém, você já pula, você já liga a máquina, liga aspirador e papapá. O Espírito Santo fala: tchau, fui. Você está entendendo? Como é bonito. Como é bonito, né? A pastora chega para mim: pastor Claudemir, eu quero falar com o senhor. Por gentileza, minha pastora, pode falar. Eu estou à disposição da senhora. Isso é nobreza, isso é fineza, isso é educação. Intercessor, você sabe quando o cara ora. Você sabe. O cara termina de orar aqui, ó, ele senta, tranquilo, pega a Bíblia dele com cuidado. Você sabe quando o cara ora. Outra coisa que a gente sabe quando as pessoas são intercessores: eles têm uma oração organizada. Quando o cara não é intercessor, quando a pessoa não é, você
sabe de longe. A oração dele é toda desorganizada. Como eu falei para vocês. Ele começa, Senhor Deus, vem nos abençoar. Sai, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Todo mal. Ai, Pai, cura, Senhor, salva, não sei. Ai, todo mal, sangue de Jesus tem poder. Demônio do inferno. Ai, eu te adoro, Senhor. Irmão, é uma salada. É uma bagunça que você não entende nada. Nada. Nós tínhamos um pastor no estado do Paraná. Deus já o recolheu. Foi o pastor presidente da Assembleia de Deus em Londrina, pastor Ivo Luiz de Souza. Nosso querido pastor Ivo já está na glória com o Senhor. E nós temos o cenáculo de oração lá em Londrina. E eu, às vezes, sabia que o pastor Ivo estava orando, e eu ia orar perto do pastor Ivo para me aprender a orar com ele. O apóstolo Paulo falou assim, ó, seja os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você pode aprender com quem sabe, não tem problema não, não é pecado não. É pecado você ficar querendo aprender coisa ruim com os outros. Eu dobrava o joelho do lado do pastor Ivo, e segundo a mesa diretora da nossa convenção do Estado, segundo os pastores que conheceram ele, diz que foi um dos pastores mais consagrados que o Brasil já conheceu. Então eu dobrava os joelhos ao lado dele, no cenáculo, para me aprender a orar. E eu ia orando junto com ele. Ah, então ele começa assim. Ah, mas o senhor era novo convertido? Que novo convertido? Eu já era obreiro. Eu já era evangelista da igreja. Eu ia lá aprender a orar com ele. Gostava de orar com o pastor Ivo, o intercessor. É noite de resposta aqui hoje. É noite de resposta. Até aqui, vocês entenderam bem? Amém, pessoal? Não estou só aqui não, glória a Deus aí. Opa! Então vamos para frente. Verso 1, coloca lá e a gente vai começar a trabalhar. Não dá tempo para mim terminar tudo, tá bom? 1, 2, 3. Até aí. A primeira coisa que essa mulher fez, como intercessora, guarda isso. Ela não se conformou com a destruição da sua casa. Os credores falaram, olha, a gente vai levar os seus 2 filhos. O profeta Eliseu, nessa época aqui, ele era o representante, gente, de Deus. Todo profeta no Antigo Testamento, ele representava Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo agia só em ocasiões especiais. Não era como hoje, que a gente vive na dispensação da graça. Então, ela vai falar com o profeta o quê? Eliseu. Ela vai falar com Deus. Ela vai falar com o representante de Deus. Então, em primeiro lugar, essa mulher, ela não se conformou com a destruição da sua família. Você é um intercessor? Então não se conforme com aquilo que o inimigo está fazendo. Não se conforme com aquilo que o diabo está fazendo. Pastor, mas as pessoas não querem. Eu vou perder o meu tempo orando. Deixa eu lhe dar uma palavra. Não. A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Deixa eu lhe dar uma palavra, mãe. O seu filho pode estar afundado no pecado.
Se tu és uma intercessora, o Espírito Santo pode convencer esse menino, arrancar ele de lá e fazer dele um servo de Deus. O Espírito Santo pode convencer o seu marido, o Espírito Santo pode convencer a sua esposa. Então eu lhe dou uma palavra. Todo intercessor, ele não se conforma com aquilo que o diabo está fazendo. Não. Ele se coloca no lugar do outro, ele sente a dor do outro, ele sente as necessidades do outro. Isso é intercessão. Segunda coisa que eu aprendo com essa mulher: o intercessor, ele nunca coloca Deus contra a parede. Ele pede o favor de Deus. Os intercessores nunca colocam Deus contra a parede. Então vamos ver o que ela falou? Vamos ver o que ela falou? A parte B do versículo. 1, 2, 3. Ela chegou não colocando o profeta contra a parede. Ela não chegou cobrando o profeta. Ela não chegou brigando com o profeta. Que mulher inteligente, gente. Que intercessora essa mulher. Ela chegou, sentou com o profeta Eliseu e falou: então, ô meu pastor, ô servo de Deus, você sabe que o meu marido, ele temia, quem ele temia? Ao Senhor. O Senhor que ela está falando não é o Senhor Eliseu, é o Senhor Deus. Ela está dizendo assim, ó, o meu marido, ele não era um adúltero. O meu marido, Eliseu, ele não era um tribuloso. O meu marido, Eliseu, ele não era um problemático. Ele teve essa crise financeira assim, se é que o esposo dela seja Obadias, ele teve essa crise financeira para atender os profetas. Mas você sabe que ele era um servo de Deus. Você sabe que ele temia o Senhor. O Eliseu, eu não estou te colocando contra a parede. Eu estou vindo aqui porque eu sei que quando o Senhor ora, Deus responde. Eu sei que quando o Senhor pede, Deus atende. Eu sei que quando o Senhor coloca as nossas causas diante de Deus, Deus faz. Ela não chegou lá dizendo, olha aí, ó, o que o meu marido ganhou. O meu marido trabalhou tanto tempo aqui, ó, e olha o que nós ganhamos. Destruição. Ela não chegou lá dizendo, olha aí, ó, esse negócio de servir ao Senhor, esse negócio de servir na casa dos profetas, olha aí, ó. Eu enterrei o meu marido e agora vou perder os meus 2 filhos. Eu vou largar esse negócio de evangelho, eu vou largar esse negócio de igreja, eu vou largar esse negócio de intercessão, eu vou largar esse negócio de orar, isso aí não dá certo não. Ela não fez isso. Você sabe quando a pessoa é um intercessor. Ele não chega cobrando. Ele chega buscando a misericórdia de Deus. Ele chega buscando o favor de Deus. Por isso que eu falei a vocês que o intercessor não pode ser alguém que tem a vida sentimental bagunçada. Você pode ver quando uma pessoa chega cobrando. Eu estou decepcionado com pastores, eu estou decepcionado com igreja, eu estou decepcionado com o mundo. Quer saber de uma coisa? Ninguém mais presta. Você quer ver um crente atribulado? Você quer ver um crente atribulado? É quando ele fala para você assim, agora eu vou ser crente em casa. Pode saber que ele está atribulado, ele está andando de mãos dadas com o capiroto.
Agora eu vou ser crente em casa. Agora eu vou servir a Deus em casa, porque eu sou a última Coca-Cola do deserto, eu sou a última cocada da prateleira, e eu sou bom e ninguém mais presta. Fale comigo, Deus não aceita a arrogância. Gente, se vocês soubessem que Deus se agrada com aqueles que sabem lidar com a graça. Sabe, o ladrão da cruz falou assim, desce daí e salva a ti e a gente também. O Senhor não é o Filho de Deus? O outro falou, não, nós estamos aqui porque a gente merece. Como que você fala isso, rapaz? A gente merece estar aqui. Nós merecemos esse sofrimento. Quando a gente fala isso, a gente ganha o coração de Deus, gente. Quando a gente reconhece que a gente está passando por prova, por erros nossos, por crises que nós criamos, a gente ganha o coração de Deus. Ele falou, Senhor, esse maluco aí, está blasfemando de ti, mas eu creio que tu és o Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. O Senhor falou para ele, hoje mesmo, hoje, não é amanhã não, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Quando você reconhece que você depende da graça de Deus, ela te alcança de uma forma especial. Então, o intercessor, ele nunca chega exigindo, ele nunca chega colocando Deus contra a parede. A oração dele é organizada, o pedido dele é organizado. Ela chegou e falou, Eliseu, sabe aquele meu marido? Sim, sei. Sabe aquele que trabalhava aqui na Santa Ceia? Sim, sei. Aquele que fazia parte da equipe da intercessão? Sim, sei. Ô Eliseu, você sabe, né, que ele faleceu, né? Sabe, sei. Você sabe que ele servia ao Senhor aqui? Sei. Você sabe que eu não desanimei, né, Eliseu? Sei. O Eliseu, você sabe que eu sirvo a Deus sem segundas intenções. Eu sei, eu conheço a senhora. Você sabe que eu amo a Deus, né, Eliseu? Sei, então, eu sei. Então, o Eliseu, você sabe daquele probleminha nosso? Você é de dentro da nossa casa? Sim, eu sei também. E daí? Então, Eliseu, está lá. E os credores bateram na minha porta. E como o Senhor é o representante de Deus, eu vim aqui falar com o Senhor. A Bíblia diz assim, gente, que às vezes a gente não recebe, o apóstolo Tiago escreveu, porque a gente pede o quê? Mal. A gente pede mal. Lembra do centurião que eu falei? O cara chegou e falou assim, o meu criado está lá na minha casa. Localização geográfica. Está onde? Está na minha casa. Segunda coisa, ele falou, olha, eu consegui fazer um diagnóstico grande. Eu consegui fazer um diagnóstico, Senhor, do que ele sente. Eu consegui fazer um diagnóstico físico. Ele está paralítico. Senhor, tem mais. Eu consegui fazer um diagnóstico espiritual. Ele está atormentado e sofrendo muito. Gente, que oração organizada desse homem. Pastor, como eu falei para vocês, eu quero pedir oração. Para quem que é? É para uma mulher. Mas como é o nome dela? Não sei. O que ela tem? Não sei. Aonde ela está internada? Também não sei. Aonde ela mora? Também não sei. Dá vontade de falar, quem é você? Porque eu acho que você vai responder, também não sei. Aí a pessoa fala assim, mas Deus sabe. Meu irmão, eu sei que Deus sabe. Mas eu que sou o intercessor, eu preciso saber para me levar isso diante de Deus. Levanta a sua mão e fale comigo assim, o Espírito Santo gosta de oração organizada. Organizada, gente. Deixa eu lhe dar um conselho, porque eu vejo Deus respondendo oração nessa noite.
quando alguém conversar com você, pergunta o nome. Quem é? Onde mora? Em que hospital que está? Em que cidade que está? Qual é a doença que tem? E quando você dobrar o joelho, Deus vai olhar e vai dizer, mas que legal. Prova isso, pastor, na palavra. Eu provo. Sabe o que Jesus falou para o centurião? A Bíblia diz assim, ó, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Ele falou, eu nunca vi tanta fé assim. O cara chegou com uma oração organizada e com o coração dele cheio de fé. Quando você for orar, fala assim, Senhor, visita o meu filho. Senhor, agora ele está lá na fábrica tal, na cidade tal, na máquina tal. Se ele sair e falar para você aonde vai, diga, Senhor, o meu filho falou que está em tal lugar, saiu para ir para tal lugar, visita ele. Ó, Senhor, o meu filho está lá naquele quarto, dormindo lá, o quarto fica à direita ou à esquerda, ó Deus, entra lá, isso é intercessão. Essa mulher, ela intercede com sabedoria. Primeiro, ela não aceita a destruição do diabo na sua casa. Segundo, ela não coloca Deus contra a parede. Deixa eu lhe dar uma palavra. Se rende hoje e diga, Senhor, eu não mereço, mas eu creio que o Senhor pode. Se rende hoje e diga, Deus, eu não mereço, mas o Senhor pode, pela graça o Senhor pode. Pelos meus méritos, Senhor, eu não tenho condições de receber nada, pelos meus méritos eu não posso nada, pelos meus méritos eu não desfruto de nada, Senhor, mas pela sua graça eu sou mais do que vencedor. Pela sua graça eu posso cantar o hino da vitória. Pela sua graça eu posso glorificar o seu nome. Pela sua graça eu posso desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo. Pela sua graça eu posso desfrutar daquilo que o Senhor vai fazer. Se é verdade, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor aqui esta noite. Levanta a sua mão, eu quero lhe dar uma palavra de Deus agora. Eu vejo Deus respondendo pessoas aqui nesta noite. Eu vejo resposta de oração chegando nesta noite pelo poder da palavra. Tu terás um restante de semana desfrutando das bênçãos de Deus. Tu terás um restante de semana desfrutando daquilo que você vem orando, daquilo que você vem clamando, daquilo que você vem pedindo. E às vezes o diabo fala, não vai acontecer. Você pode ter fé, você pode se organizar, que não vai acontecer. Eu quero lhe dar uma palavra, é mentira do diabo. Deus já está nos respondendo. Ele já está nos respondendo nesta noite. Se é verdade, dá um glória a Deus aqui hoje. E adore ao Senhor. Que horas que eu tenho? 8, 9 e 10. É isso aí? 9 e 10. Vamos lá. Vamos lá. Terceiro lugar. Os intercessores têm facilidade para obedecer o que Deus determina que eles façam, o que Deus manda eles fazerem. Verso 2. Olha a pergunta que o Eliseu vai fazer para ela. Verso 2, vamos lá? 1, 2, 3. Opa! Hã? Cadê? Pronto. 1, 2, 3. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
Só mais uma coisa aqui antes de eu passar para o outro tópico aqui. Ela era organizada, você está vendo? Ele pergunta, você tem alguma coisa de valor na sua casa que a gente pode negociar? Ah, então, Eliseu, você acredita que eu não sei? Você acredita que eu não sei? Não foi isso que ela fez. Ah, cadê a caderneta do banco? Ah, não sei. Ah, cadê aquele documento para a gente? Ah, não sei. Ah, cadê? Irmão, todo desorganizado sofre mais do que devia. Vou falar de novo. Toda pessoa desorganizada sofre mais do que devia. Eliseu falou, ô dona, ô serva de Deus, você tem alguma coisa lá que dá para a gente negociar? Você tem alguma coisa lá que Deus pode usar? Ela falou, tenho. Eu tenho. Eu tenho uma botija de azeite. Ô gente, quem tinha azeite nessa época? Azeite puro. Era valorizado, gente. É tanto que quem tinha azeite, quem tinha vinho nessa época, tinha algo de muito valor. Ela falou assim, a tua serva não tem nada em casa, só que eu tenho algo. A não ser uma botija de azeite. Tá, agora o Eliseu vai aconselhar ela o que ela deve fazer. Ele fala assim, ó, vai, designa os teus filhos, empresta vasilhas, e não poucas, entra no seu quarto, fecha a porta, porque o Deus de Israel vai multiplicar o seu azeite e vai pagar a sua dívida. Tá, fale comigo. O intercessor tem que ter facilidade para entender o que Deus está lhe orientando. Imagina. Ah, peraí, o Eliseu? Não. O Eliseu? Ah, não. Emprestar vasilha? Eu não. Não vou. Ô Eliseu, eu vou colocar os meus filhinhos nesse sal quente? Não vou não. Tadinho deles. Ah, não pode. Ah, não vou não. O Eliseu ia falar, então se vira. Morre de fome, miserável. Ó, o Eliseu falou assim, você faz isso? Ela falou, faço. Eu faço. Eu vou fazer. Não adianta você orar e pedir para Deus te orientar, e daí Deus te orienta e você não tem humildade para fazer. Você não tem humildade para reconhecer que você precisa mudar, que você precisa melhorar. Não adianta buscar o socorro, e quando Deus mostrar a porta do socorro, você não entrar por ela. Tem gente que vem no meu escritório e eu marco para ele retornar, e quando a pessoa retorna no meu escritório, ela retorna abençoada. Ao invés de eu aconselhar ela, gente, ela que aconselha eu. Eu fico tão feliz. E tem outras que eu saio do meu escritório, quando a minha esposa vem me buscar, ela fala, o que você tem? Eu falei, eu estou triste. Por que você está triste, meu bem? Eu falo, filha, eu acho que eu aconselhei errado aquela pessoa. Mas por que você está pensando assim? Filha, ela voltou pior. E eu ficava muito para baixo. Até um dia que o Espírito Santo falou, uns segue o seu conselho, meu filho, e outros não seguem. Quem segue tem milagres para contar. E quem não segue sofre coisas que não precisariam sofrer. O Eliseu falou, ó, ela poderia ter falado, mas
eu vou encher essas vasilhas, sabe do quê? Eu vou encher de água. Eu só tenho uma botija de azeite mesmo. Não, o mesmo Deus que multiplica azeite, Ele multiplica água. É verdade, mas Deus não mandou Ele encher as vasilhas de água. Deus mandou encher de azeite. O milagre, gente, passa pela obediência. Eu vou encher de leite. Deus não mandou encher de leite, Ele mandou encher de azeite. Ele falou: vai, empresta dos seus vizinhos vasilhas vazias, entra no seu quarto e fecha a porta e enche as vasilhas, vai colocando ao lado as que estiverem cheias. Gente, ela seguiu passo a passo tudo que Deus orientou, tudo que Deus mandou ela fazer através do profeta, ela seguiu. Fale comigo, querido Espírito Santo. Me ajuda a seguir. Me ajuda a entender a maneira que o Senhor quer trabalhar. Se Deus falar para você colocar a mão na camiseta do teu filho, põe a mão e ora. Gente, tem umas coisas doidas que só intercessor faz. Lembra do pastor Pablo? Que Deus falou para ele: repreende o espírito da pombagira. Ele falou: não pode. Gente, se Deus falar para você, sabe o que Deus falou para mim um dia? Eu fui orar numa casa e Deus falou para mim: pergunta onde o filho da irmã dorme. O menino usando drogas e a mãe uma serva de Deus. Eu entrei no quarto, o menino não estava lá. Eu falei: ô irmã, cadê o travesseiro que ele põe a cabeça? Ela falou: esse aqui. Deus falou: abençoe esse travesseiro. Eu falei: Deus, eu não vim orar por travesseiro, eu vim orar pelo rapaz. Deus falou: faz o que eu estou mandando. Eu orei e disse: Deus, quando esse menino colocar a cabeça aqui, que o teu espírito muda a mente dele. E a palavra de Deus, ela é tão fiel, que Deus salvou aquele menino, e ele está dando glórias ao nome do Senhor. Não é o que você quer, é como Deus manda. É como Deus manda. Ela falou: Eliseu, eu vou fazer certinho, do jeito que o Senhor está mandando, eu vou fazer. Instruiu os meninos e falou: o profeta mandou fazer assim, 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 assim. Vamos fazer? Eu aconselho você, a pastora Rosângela aconselha você, e a gente fala para você assim: com essa mágoa, você não vai chegar a lugar nenhum. Você acha que nós estamos brincando e você não aceita. A gente fala para você: com esse vocabulário mundano que você tem, você não vai ser abençoado. E você acha que a gente está brincando. A gente olha para você e fala: com essa vida que você está levando, você não vai crescer. E você olha e fala: não, isso é conversa. A gente aconselha você e fala assim: chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. E você fala: isso é conversa fiada. Sabe por que você está chorando? Sabe por que você está sendo impactado hoje? Porque Deus está fazendo de você um intercessor. E o intercessor tem facilidade para seguir o que Deus manda ele fazer passo a passo. Ela poderia ter falado assim: Eliseu, eu vou pegar a botija de azeite e vou trazer aqui para a igreja. Aqui é melhor, tem mais espaço. Eliseu, se Deus faz lá na minha casa, imagina aqui. Não. Deus não mandou o Eliseu orar lá na casa dele,
A orientação foi para ela orar na casa dela. O Eliseu falou, ó, a senhora faz assim, assim, assim e assim. Deixa eu falar algo para mim encerrar. Colocar vocês de pé. Tem gente que tem uma oração organizada. Tem gente que ora com fé. E Deus responde a sua oração. Só que na hora de você obedecer o que Deus manda, você não obedece. Aí você perde tudo o que fez. Fiquemos de pé, por favor.